Olá, hoje eu vou falar de Oséias 6. Como eu avisei ontem, Oséias 5, que fala sobre a repreensão contra sacerdotes e príncipes, ele terminava começando um versículo, mas não terminava aquele versículo, e logo passava para o capítulo 6. E nós vimos que o versículo começou com a seguinte frase: irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados cedo, me buscarão, dizendo. Aí, essa parte, ela demonstra uma expressão de que Deus é a solução dos problemas do homem, de que Deus de Israel e Judá reconhecem isso. Deus, com seu amor grandioso, ele mudará a realidade do povo. E dando sequência a este versículo, inicia-se o capítulo 6. E o capítulo inicia dizendo: vinde e tomemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Começamos e prossigamos a conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva seródia que rega a terra. Aqui, o texto mostra que Israel e Judá, ao perceberem a severidade com que eles foram afligidos, eles começam a dar a atenção às exortações dadas por Deus através do profeta Oséias. Tudo isso a fim de que, no retorno a Deus, as suas feridas encontrem a cura, os seus temores sejam desfeitos. E que, se eles agissem assim, num clamor e numa busca verdadeira e honesta, Deus ressuscitaria Israel e a Judá. Além disso, o profeta Oséias lembra ao povo que a destruição que ele estava enfrentando se devia à falta de conhecimento de Deus. Logo, o esforço deles em conhecer e seguir conhecendo a Deus, ao invés de procurarem apenas a satisfação carnal e a busca de deuses pagãos para satisfazerem as suas necessidades cultuais, era a chave para uma vida em paz com Deus. Assim como uma chuva leve, que é fora de estação, ela revigora a terra, que cai e favorece a colheita. E continua o texto dizendo: que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz. Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocausto. Mas eles transgrediram a aliança como Adão. Eles se comportaram aleivosamente contra mim. Aqui nessa parte, o texto mostra que Deus condena a atitude de Efraim, quer dizer, o centro, a grande Israel, e a Judá, que é uma das tribos que compõe Israel, por sua fraca devoção e pela fraca ação que ela tem diante de Deus, ou seja, pela sua infidelidade na aliança firmada anteriormente com Abraão, Isaque e Jacó, aliança que foi firmada com Israel. Que a promessa de devoção deles a Deus, elas não passam de palavras formais.
ditas em momentos religiosos em que o povo percebe que está com necessidade, mas que facilmente se perdem quando estes estão fartos ou esses não têm nenhuma necessidade. Contudo, Deus não quer e nem precisa dessas falsas promessas, desses falsos juramentos, dessa falsa adoração. Deus quer uma postura correta e real de um povo que verdadeiramente conhece e reconhece o Deus a quem serve. Ou seja, Deus quer a adoração de um povo que verdadeiramente anseia em ter intimidade com o Deus que o formou e que o rege. E o texto continua dizendo: Gileade é a cidade dos que praticam a injustiça, manchada de sangue, como hordas de salteadores que espreitam alguém. Assim é a companhia do sacerdote, pois matam no caminho para Siquém, praticam abominações. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel está contaminado. Também tu, ó Judá, serás ceifado. Nessa parte aqui do texto, para mostrar o quão longe Israel e Judá estão de Deus, Oséias cita a cidade de Gileade para compará-las. Isso porque Gileade era considerada como uma cidade refúgio. Era uma cidade que ficava localizada próxima ao Rio Jordão, que era notoriamente conhecida como uma cidade que abrigava malfeitores, pessoas dadas a atividades sangrentas. Seja porque num descuido, numa briga, um às vezes se exaltou com o outro e acabou por matá-lo, ou por causa de um maltratamento sem querer, ceifou a vida de alguém. Fato é que aquele que derramava sangue de uma pessoa inocente, sendo que a morte da pessoa não foi causada de forma intencional, este corria para Gileade, porque ali era uma cidade refúgio, e as pessoas que ali abrigavam, elas escapavam das condenações, das retaliações e viviam naquela cidade em segurança, até que o tempo da sua má ação houvesse se cumprido, ou seja, até que o período em que o sangue da pessoa que foi morta poderia ser vingado se passasse. Depois de passado esse período, a pessoa poderia retornar para a sua casa, para a sua cidade de origem, sem que sobre ela viesse o peso do sangue que ela havia derramado. Quanto à expressão, a companhia dos sacerdotes, pois matam no caminho para Siquém, praticam abominações, esta está se referindo a uma outra cidade refúgio. Porém, essa cidade, Siquém, ela tinha um agravante. É que na entrada da cidade de Siquém, ali ficavam os homens religiosos que agiam praticamente como bandidos. Eles agiam como assassinos e predadores sexuais. O comportamento desses sacerdotes era incompatível com aquele que era desejado de um sacerdote. Isso porque era justamente o sacerdote o responsável por desenvolver e promover numa determinada cidade a justiça, a zelar pela paz entre a vida das pessoas daquela comunidade, a aconselhar as pessoas em suas decisões de acordo com os princípios divinos. E ali em Siquém, eles agiam o contrário. Os sacerdotes, o líder espiritual
do povo dali, ele não era bom conselheiro para as autoridades. Eles praticavam práticas sexuais que eram inoportunas, como estupro, como orgias, tudo isso com a desculpa de estarem oferecendo um sacrifício ao Deus que eles cultuavam, aos deuses Baal e Baalins. Contudo, o pecado de Israel e de Judá gritava alto, gritava como as ações desses sacerdotes que agiam ali, na cidade de Siquém. Essa é a continuidade de Oséias 5, que fala sobre a repreensão contra os sacerdotes e os príncipes, mostrando que não é dessa forma que eles deveriam agir. Sendo assim, eu quero que essa mensagem ela fique gravada no nosso coração no intuito de que quando Deus separa o povo para ser adorador, para ser um representante dele aqui na terra, para adorar e louvar o seu nome, Deus requer dele que seja feita uma adoração com a forma mais pura e verdadeira possível. Deus não quer pessoas que agem falsamente e apenas para enganar, que estão cumprindo as suas tarefas, os seus rituais, a mecanização do cultuar a Deus, mas que o culto seja feito em oferecimento, em rendimento a Deus pelas bênçãos e pelas benevolências que Deus realmente comete com as pessoas. Nós devemos lembrar que Deus não aceita o pecado. Deus ama o pecador, mas Ele está disposto a mudar a vida desse pecador. Ele não quer que o pecador continue na prática do pecado, fazendo coisas que envergonhem o seu nome. Deus quer que este pecador, ele venha até Ele, mas que tenha uma mudança de vida e ele tenha uma nova postura, uma postura de quem ora, adora e louva verdadeiramente o nome do Senhor Deus. Uma pessoa que foi transformada por o Deus divino que cuida dele. E é assim, Deus quer que Israel e Judá, que eles reconheçam a sua pequenez, o seu pecado e volte para uma comunhão íntima com Deus verdadeiro. E isso nós veremos nos capítulos que vêm a seguir. Que Deus abençoe e nos guarde. Que essa semana seja uma semana de bênção na vida de cada um de nós. Que possamos realizar os nossos sonhos firmados no Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Não se esqueça, vá lá no YouTube, faça sua inscrição no meu canal, que é Miriam Araújo. Deus cuida de mim. Amém?